Se você ganhar algo perto de R$ 5.000 por mês e mesmo assim o dinheiro nunca sobra, eu vou te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir. O problema provavelmente não é o seu salário. E antes de você discordar, responde para mim isso com sinceridade. Se amanhã você passasse a ganhar R$ 6.000, a sua vida mudaria de verdade? Ou você teria 2 meses de alívio até o padrão subir e o aperto voltar novamente? Porque se o aperto volta, o problema não é renda, é estrutura. E estrutura errada continua errada mesmo com aumento de salário. Daqui a pouco você vai ver tudo isso na matemática, mas antes, existe uma decisão invisível que você toma todo mês sem perceber. E ela é exatamente o que mantém você sempre no limite. Quase todo mundo organiza o mês assim. Recebe, paga tudo, vê o que sobrou e, se sobrar alguma coisa, guarda. Parece certo, mas presta atenção nisso. Quando você paga tudo primeiro, você está dizendo que o presente é a sua prioridade absoluta. O seu futuro entra na fila, fica para depois. E fila financeira sempre vira espera eterna. Agora pensa comigo, se você usa 100% do que ganha para sustentar o agora, quanto do seu dinheiro está de fato construindo o futuro? Provavelmente zero. E é aqui que começa o erro. Porque pagar tudo não significa estar seguro. Significa apenas que nada deu errado. Ainda. E isso muda tudo. Vamos colocar no papel. 5.000 entrando. Aluguel, contas, mercado, transporte, parcelas, pequenos gastos. No fim, 5.000 usados. Nada extravagante, só rotina. Mas rotina no limite. Agora eu vou te fazer uma pergunta simples. Se aparecer um gasto de R$ 1.000 amanhã, da onde você vai tirar? Não tira. Você vai para o cartão. E cartão é futuro comprometido. Percebe o padrão? Você não está desorganizado, você só está exposto. E exposição parece equilíbrio até o primeiro imprevisto. Agora deixa eu te mostrar a parte que mais incomoda. Porque o problema não é gastar mais, é usar 100% do que entra. E isso cria uma fragilidade silenciosa que quase ninguém percebe. Agora presta atenção no que quase ninguém percebe. O problema não é gastar demais, é gastar exatamente tudo o que você ganha. Isso parece normal porque muita gente vive assim, só que é a forma mais frágil de organização possível que existe. Porque quando você vive no limite exato da sua renda, você depende de continuidade perfeita. Não pode ter erro, não pode ter nenhuma surpresa, nenhum imprevisto. E a vida não funciona assim. Agora deixa eu te mostrar o ponto mais perigoso desse modelo. Quando você usa 100% do que ganha para sustentar o presente, você está implicitamente dizendo: a minha renda nunca pode cair. Mas renda cai. Empresas demitem, clientes reduzem contrato, freelas atrasam, horas extras acabam. E quando isso acontece, quem vive no limite não ajusta, apenas entra em modo de emergência. E emergência financeira raramente começa grande. Começa assim: esse mês apertou um pouco, eu vou parcelar. Depois eu compenso, vai ser só dessa vez. Só que o dessa vez vira padrão. E padrão vira ciclo. Agora, olha o que acontece na prática. Primeiro mês apertado, você vai para o cartão de crédito. Segundo mês, você já tem parcela acumulada. No terceiro mês, a sua renda inteira já está comprometida com seu passado. Você começa a trabalhar apenas para pagar decisões antigas. E esse é o momento em que a maioria das pessoas diz: eu preciso ganhar mais. Só que ganhar mais não resolve um sistema que já consome 100%. Se você ganha 5.000 e gasta 5.000, quando você começar a ganhar 6.000, você vai gastar os 6.000. Você vai ter despesas maiores, o seu padrão vai aumentar. Agora vem a parte desconfortável. Você pode estar organizado. Pode, eu entendo. Pode ter planilha,
pode saber exatamente o quanto você gasta e ainda assim estar estruturalmente vulnerável. Porque organização não é só saber para onde o dinheiro foi, é decidir para onde ele vai antes de sair. E quase ninguém faz isso, porque isso exige aceitar uma coisa bem difícil. Talvez o seu padrão esteja maior do que a sua segurança permite. E mexer em padrão de vida dói, é difícil. Só que não mexer em nada custa muito mais. E também tem uma contradição nisso tudo. Viver no limite não é só frágil, é viciante. Porque terminar o mês zerado, mas com todas as contas pagas, dá uma falsa sensação de competência. Você olha para suas contas quitadas e pensa, tá dando tudo certo, eu estou dando conta. E tecnicamente você está. Mas dar conta não significa avançar. É apenas não entrar em colapso. E o cérebro adora essa sensação de missão cumprida. Você trabalhou, pagou tudo, sobreviveu. E isso vira um ciclo de recompensa invisível. Só que existe um detalhe cruel nisso. Sobreviver o mês não constrói nada para o próximo mês, que dirá para o futuro. Agora pense em algo desconfortável. Se você precisasse ficar 60 dias sem renda, quanto tempo você sustentaria sua vida atual? É essa pergunta que muda o jogo, porque ela expõe a diferença entre renda e segurança. E muita gente evita essa pergunta. Muita gente evita pensar nisso. Prefere não saber. Prefere manter a falsa ilusão de estabilidade. E existe outra camada ainda mais silenciosa. Quando você vive no limite, qualquer decisão maior vira uma grande ameaça. Trocar de emprego? Arriscado. Começar algo novo? Nem pensar. Negociar salário? Não posso. Medo de perder. Você não percebe, mas a ausência de margem tira sua capacidade de escolha. E liberdade financeira não começa com investimento. Começa exatamente com margem. Sem margem, você não escolhe, você apenas reage. Agora, presta atenção no que isso faz ao longo do tempo. Quando você vive reagindo, você aceita qualquer coisa, aceita não ter aumento, aceita atrasos, aceita pressão, porque simplesmente você não pode correr risco. E isso trava o crescimento. O limite financeiro vira limite profissional, e isso raramente é discutido, porque parece exagero, mas não é. Quem vive com margem negocia melhor a própria vida. Quem vive no limite, aceita. Agora junta tudo. Sem margem, sem reserva. Sem reserva, sem escolha. Sem escolha, você não tem poder de decisão. E sem decisão, você fica estagnado. Não é dramático, é estrutural. E aqui está o ponto mais duro. Você pode trabalhar 10 anos assim, sem quebrar, sem crescer, só mantendo. E manter não é estratégia, é inércia organizada. Agora, a pergunta deixa de ser: eu estou pagando tudo? E passa a ser: eu estou construindo alguma coisa? Porque pagar contas não muda o seu futuro, só mantém o seu presente funcionando. E é aqui que a virada começa a fazer sentido. Mas antes dela, você precisa aceitar uma coisa bem incômoda. Talvez o problema nunca tenha sido o valor do seu salário. Talvez tenha sido o fato de você sempre ter usado 100% dele. E isso muda completamente a nossa conversa. Mas, na verdade, o que realmente assusta não é só o mês apertado, é o padrão repetido. 1 mês, 2 meses no limite não é problema. Mas repete isso por 24 meses. Você trabalhou 2 anos, pagou tudo, cumpriu suas obrigações e construiu o quê? Quase nada. Agora, estende isso para 5 anos. 5 anos são 60 salários entrando na sua conta. 60 vezes que você acordou cedo, pagou aluguel, fez mercado. E o seu patrimônio? Praticamente o mesmo.
Esse é o tipo de perda que não dói no dia a dia, mas ele dói na comparação. Porque quando algo dá errado no 5º ano da sua vida, você percebe que começou vulnerável e continuou vulnerável. E aqui está uma parte que quase ninguém fala. O tempo é neutro para quem tem margem, mas ele é cruel para quem vive no limite. Porque quem tem reserva usa o tempo para acumular ainda mais. Agora, quem vive no limite usa o tempo apenas para manter. Pensa agora na diferença acumulada. R$500 por mês separados durante 5 anos viram R$30 mil. Não é uma riqueza absurda, mas é uma proteção real. É poder atravessar um problema sem entrar em pânico, sem entrar em dívidas. Agora imagine o cenário oposto. 5 anos sem guardar nada. Qualquer crise vira uma ameaça total. Qualquer oscilação de renda vira emergência. Você percebe o padrão? O risco não está em um mês ruim. Está na repetição silenciosa desse padrão. E repetição silenciosa cria um atraso estrutural. Você não percebe no 1º ano, nem no 2º, mas no 5º ano a diferença começa a realmente incomodar. E no 10º, ela vira um abismo. E é aí que muita gente olha para trás e pensa: eu trabalhei a vida inteira e continuo começando do zero. Não porque ganhou pouco, mas porque nunca criou margem. Agora vem a pergunta que realmente define o jogo. Se nada mudar hoje, onde você estará financeiramente em 5 anos? No mesmo lugar? Um pouco melhor ou estruturalmente ainda mais frágil? Porque viver no limite não explode de uma vez, ele corrói lentamente. E corrosão lenta é mais perigosa que colapso rápido. Até que você percebe que perdeu tempo demais. E tempo é o único ativo que não volta. É aqui que a decisão começa a ficar séria. Porque não é mais sobre o próximo mês, é sobre os próximos anos. E anos passam rápido demais para você continuar organizando o dinheiro como se o único objetivo fosse apenas sobreviver ao mês. Presta atenção numa coisa. A solução não é ganhar mais, é mudar de posição. Hoje você organiza o mês assim. Recebe, paga tudo o que tem que pagar e tenta guardar alguma coisa se sobrar. A virada começa quando você inverte a ordem. Recebe, guarda e aprende a viver com o restante. Não é sobre percentual mágico, é sobre hierarquia. Enquanto seu dinheiro tiver como prioridade apenas manter o presente, você continuará preso ao presente. Quando você coloca a margem antes do consumo, você muda a lógica inteira do sistema. Agora, o mês não começa mais com 5 mil, ele começa com 4.500. E isso obriga uma decisão real. O seu padrão cabe na sua segurança? Essa é a pergunta que quase ninguém faz, porque ela expõe algo muito desconfortável. Talvez você não esteja ganhando pouco, talvez você esteja vivendo no limite máximo do que ganha. E viver no limite não é estratégia, é aposta. Aposta de que nada vai dar errado. Separar antes de pagar qualquer coisa é assumir que o imprevisto é provável, não impossível. É parar de organizar o dinheiro como se o mês fosse sempre perfeito. E agora vem a parte decisiva. No momento em que você separa dinheiro antes, você cria fricção. E fricção é necessária, porque ela força você a ajustar o seu padrão. Talvez você descubra que existe uma parcela que não faz sentido. Existe um custo fixo automático que está grande demais. Existe um conforto que está custando a sua segurança. Sem fricção, você nunca vai revisar esse padrão. E padrão confortável mantém vulnerabilidade. Mas aqui está o ponto mais importante. Separar antes não é sobre enriquecer, é sobre sair da zona de exposição. Quem vive no limite depende de estabilidade constante. Quem cria margem começa a construir uma estabilidade real. E existe uma diferença enorme entre estar funcionando e estar protegido.
Essa decisão simples muda a sua posição no jogo. Você deixa de ser alguém que apenas administra boletos e passa a ser alguém que constrói segurança através de reserva. Essa mudança ela é silenciosa, mas 2 anos depois ela fica visível e 5 anos depois ela já mudou toda a sua estrutura. Agora pensa com frieza. Você prefere continuar vivendo no limite exato da sua renda ou aceitar um desconforto controlado para comprar a sua segurança futura? Essa é a virada. Não é emocional, é estratégica. E depois que você entende isso, voltar para o padrão antigo começa a parecer imprudente demais. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte do que eu falei te incomodou. E isso é bom, porque quem vive confortável no limite nunca questiona a própria organização. Eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo, vai concordar com o que eu falei, vai fechar e continuar vivendo do mesmo jeito. Só que daqui a 5 anos, essas pessoas vão estar no mesmo lugar, com mais esforço acumulado, mas pouquíssima construção real. A diferença nunca esteve no salário, sempre esteve na ordem. E ordem não muda com motivação, muda com decisões repetidas. Se você quer continuar aprendendo a ganhar mais, a internet está cheia disso. Mas se você quer aprender a parar de usar 100% do que você ganha hoje para sustentar o presente, esse canal é para você. Aqui eu não falo de renda milagrosa, eu falo de margem, eu falo de sequência. Decisões que parecem pequenas no mês, mas que mudam o jogo financeiro em 5 anos. Porque construir não é sobre intensidade, é sobre padrão. E se você quer sair do padrão comum e começar a operar diferente da maioria, se inscreve no canal. Nos próximos vídeos eu vou continuar desmontando os erros silenciosos que mantêm pessoas ocupadas financeiramente, mas nunca livres. E quanto antes você entender isso, menos anos você perde repetindo os erros todos os meses. Agora, se você percebeu que o problema não é renda, assiste em seguida o vídeo que está aparecendo na sua tela, porque ele aprofunda exatamente essa lógica em outros níveis de salário. E entender a estrutura é o que separa quem sobrevive de quem consegue construir riqueza. Nos vemos lá!